Pare. Não deslize a tela. O cansaço que você sente nos ombros hoje não é seu, e a reunião que te trouxe até aqui não foi marcada por homens. Há uma palavra de Deus para você sobre o tempo, e ela começa agora. Você está em um período longo de silêncio, eu sei, cansado, próximo do ponto de desistência, mas hoje algo que você fez, uma oração que você nem terminou, um suspiro que você deu, abriu uma exceção no céu, e é por isso que você está aqui. O seu corpo tem sido o primeiro a pagar a conta. Você não se lembra mais o que é deitar a cabeça no travesseiro e a mente fechar junto com os olhos. O sono é um campo de batalha. Você acorda às 3 da manhã com um aperto no peito, uma alma em estado de alerta, vigiando algo que você nem sabe nomear. É um cansaço que o descanso não alivia, porque não foi o esforço físico que o produziu. Foi o peso de esperar uma confirmação que não vem. O seu corpo está gritando o que a sua boca aprendeu a calar. Depois vem a sua mente, o território das decisões. As escolhas que deveriam ser simples se tornaram montanhas. A decisão que você tomou na semana passada, que parecia certa, no dia seguinte, já tinha o gosto amargo do erro. Você se vê repetindo o mesmo padrão financeiro, o mesmo padrão relacional, a mesma resposta áspera que você jurou não dar mais. É como se houvesse um roteiro que você já diagnosticou, mas que continua sendo executado em peças diferentes, com atores diferentes. Você não decide mais por clareza, você decide por exaustão. E cada decisão tomada na urgência tem sido um novo elo na mesma corrente. E então, o mais caro de todos os territórios, a sua casa. A porta de entrada se tornou um portal onde você descarrega o peso que o mundo colocou sobre você. Sua esposa parou de perguntar: como foi o seu dia? Não por falta de amor, mas porque a resposta já está escrita na tensão do seu silêncio. Seus filhos, seus netos, sentem um pai, um avô, presente no corpo, mas ausente na alma. Eles buscam um colo que é só paz e silêncio, e encontram um barulho interno que te impede de oferecer o que eles mais precisam. Hoje, de novo, você chegou em casa e, antes de girar a chave, respirou fundo, não de alívio, mas se preparando para a batalha. Se o sinal da porta de casa já te tocou, escreva nos comentários "Minha Casa", como um decreto de que este território será o primeiro a ser reconquistado. Antes de eu continuar, preciso te dizer exatamente o que vai acontecer nos próximos parágrafos, para que você saiba por que ficar importa. Nos próximos parágrafos, eu vou te prometer 3 coisas. Primeiro, vou te mostrar o mapa exato do deserto que você atravessou, e você vai entender por que cada erro repetido era, na verdade, um passo em direção a este momento. Você vai se reconhecer no que eu descrever. Não o geral, o específico. Segundo, vou te entregar o nome hebraico do tipo de sabedoria que Deus está liberando sobre você hoje. Uma palavra que vai reclassificar toda a sua luta. Isso acontece dentro desse vídeo. Você recebe sem sair do lugar onde está. Terceiro, antes de você sair daqui, vou declarar sobre você 3 nomes de identidade que Deus te deu na eternidade, e o último deles selará a sua chamada. Eu não prometo que isso muda a sua vida até amanhã de manhã. Prometo que, se você ficar comigo até o fim, você sai daqui sabendo de algo que não sabia antes, com algo específico na mão e com algo declarado sobre você que permanece depois que o vídeo terminar. Se você sair no meio, você sai sem o selamento. Fique até o fim. Não vale a pena fazer isso pela metade. O que você tem vivido é como uma semente no inverno. Uma semente que foi plantada em um tempo em que o chão está duro, o céu está cinza e não há nenhuma evidência externa de vida. Você olha ao redor e só vê terra escura e fria. Você se sente exatamente assim, enterrado, no escuro esquecido. Você se pergunta se a mão que te plantou se esqueceu de onde te colocou. Mas uma semente plantada no inverno não foi um acidente. Foi um ato de fé daquele que planta. Ele não a colocou ali para morrer no frio. Ele a colocou ali porque sabia que o rigor do inverno era a única condição capaz de quebrar a casca dura que a envolvia. O frio não é para te matar. É para te preparar para a primavera que já foi decretada no calendário de Deus.
O silêncio e a escuridão não são abandono. São a câmara de pressão onde o que é comum se torna diamante. O seu problema não tem sido a intensidade da sua luta. Você é um guerreiro. Você sabe lutar. Você tem lutado com as mãos nuas, com as armas que você conhecia, com a fé que te restava. Mas a verdade que Deus me enviou para te dizer hoje é esta. Você não tem lutado mal. Você tem lutado sem o instrumento que te foi prometido, mas que você ainda não sabe que existe. Você tem tentado construir uma ponte sobre o abismo com as mãos, quando havia uma ferramenta de engenharia divina reservada para você, esperando o momento certo para ser entregue. Você não foi chamado para lutar com as mãos nuas nesta fase da sua vida. Você foi chamado para lutar com a sabedoria que Deus reservou para os dias difíceis. E sobre exatamente isso, sobre essa paz que entra em casa antes de você, sobre o sono que realmente restaura e a clareza para não repetir o erro de ontem, há um registro que Salomão, o homem mais sábio que já andou na terra, deixou para dias exatamente como o seu. Guarde isso. Eu vou voltar nesse ponto quando o momento certo chegar. Você tem sido fiel no inverno. Você permaneceu na terra fria, no escuro, sem nenhuma prova de que a primavera viria. Você honrou a mão que te plantou, mesmo quando não sentia o calor dela. E é essa fidelidade no escuro que ativou o próximo protocolo no céu. A maioria das pessoas desiste aqui. Elas confundem o silêncio do inverno com a ausência do agricultor. Elas arrancam a si mesmas da terra, procurando um solo que pareça mais fácil, mais quente, e não entendem que a semente que não passa pelo rigor do inverno nunca terá estrutura para suportar o peso dos frutos da primavera. Mas você não. Você ficou. Você suportou. E agora, o tempo do inverno está terminando. Não porque o sol decidiu aparecer de repente, mas porque a sua permanência no frio cumpriu o propósito para o qual o frio foi designado. Mas o que acontece com uma semente que foi provada no inverno, que está pronta para brotar, mas não sabe como romper a última camada de terra congelada? O que acontece quando a força para crescer já está dentro dela, mas o conhecimento de como navegar os últimos centímetros de escuridão não está? A resposta para essa pergunta é o que define se uma semente se torna uma árvore ou apenas um sonho enterrado. E é sobre isso que vamos falar agora. Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada, o decreto foi emitido. E agora começa a parte que a maioria perde, porque entre a palavra recebida e a palavra cumprida no dia comum existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para sustentá-lo. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos. Pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com o pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia julgar. Escreveu 3.000 provérbios. Governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria. E quando voltou, disse que nem a metade tinha sido contada. E o próprio Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de repetir o mesmo erro que você já diagnosticou, e que mesmo assim continua acontecendo, em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse um padrão que você não consegue quebrar. Ele deixou registrado como chegar em casa, sem descarregar em cima da sua família, o peso que o mundo colocou em cima de você durante o dia, para que a sua casa finalmente sinta a diferença, e não precise de você resolvido, precise de você presente. E deixou registrado como andar com postura de quem sabe,
com critério, para você parar de pedir conselho a quem não tem condição de dar, parar de decidir no calor da dor e parar de acreditar em quem vende milagre barato. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. É a união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica que tiram a pessoa do estado de sobrevivência e a trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali, porque sem eles o guia teria um buraco. O primeiro é o ritual do sono do justo. 10 minutos antes de dormir, guiado pelo que Davi escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno. É o ato de entregar à guarda de quem não dorme o que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão por algo que já está nas mãos de alguém que não precisa de você acordado para defender o que é seu. Para quem não se lembra mais o que é deitar e a mente fechar junto com os olhos. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem que o mundo tenta escrever em você. 7 decretos pronunciados em voz própria, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o dia antes que o dia te posicione. Não é afirmação positiva. É decreto bíblico na sua própria voz. Postura de herdeiro antes que o calendário, as contas e a rotina falem por você. Para começar o dia como quem foi chamado, não como quem foi esmagado antes das 8 da manhã. E o valor? O valor. Menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito, não porque vale pouco, vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir e usar por 1 semana e não servir, você manda um e-mail, recebe o dinheiro de volta inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você, mesmo depois do reembolso. Isso não é concessão generosa. É o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta de instrumento. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro com a alma ainda em alerta, não está há meses. É hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas contas, nas batalhas, no que ainda não resolveu, começando o dia em desvantagem, é amanhã. Talvez em 6 horas. A próxima vez que sua família vai receber você descarregando o peso que o mundo colocou em cima de você, é amanhã à noite. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que seu corpo vai pagar. Cada manhã sem o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã, é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. Cada dia sem o código da sabedoria de Salomão é um dia em que a casa sente, e você nem percebe que sente. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. Ajeite sua postura agora. O que eu vou te listar não são problemas, são 5 sinais de que você carrega um chamado em período de espera. E se você se reconhecer em 3 deles, saiba que o seu tempo de inverno tem data para acabar. Preste atenção,
O primeiro sinal é o da oração silenciosa. Suas conversas com Deus se tornaram relatórios. Você não pede mais com o fervor de antes. Você apenas informa, com um suspiro, o estado das coisas. Você se ajoelha e as palavras parecem não ultrapassar o teto do seu quarto. O que parece ser o fim da sua fé é, na verdade, o convite de Deus para uma comunhão que vai além das palavras, onde a sua permanência silenciosa diante dele se tornou a sua mais alta petição. O seu silêncio diante do trono é a sua maior intercessão. O segundo sinal é o do erro repetido. Você se vê, de novo, cometendo a mesma falha que jurou não cometer mais. A mesma decisão financeira impulsiva, a mesma resposta ríspida à sua esposa, a mesma porta que você abre para o inimigo, mesmo sabendo o que há por trás dela. O que parece ser fraqueza de caráter é, na verdade, Deus permitindo que a ferida se apresente repetidamente, até você parar de tentar curá-la com a mesma atadura que nunca funcionou. O ciclo não é para te envergonhar, é para te levar à exaustão com as suas próprias ferramentas. O terceiro sinal, e talvez o mais doloroso, é o da distância que se instalou na sua própria casa. Você chega e, antes de girar a chave, respira fundo. Não de alívio, mas se preparando para um campo de batalha. Sua esposa aprendeu a não perguntar como foi o seu dia, porque a tensão no seu maxilar já responde. Seus filhos sentem um pai que está presente no corpo, mas cuja alma está em outro lugar. Isso não é um sinal de que sua família é o problema. É a prova de que sua casa foi marcada como o primeiro território a ser reconquistado pela sua nova paz. O quarto sinal é o das brechas abertas. Você sente seus recursos, seu tempo, sua energia, escorrendo por vãos que você não consegue ver. Você termina o dia mais cansado do que o seu trabalho justificaria, começa projetos e não os termina. Sente que está sempre um passo atrás, como se houvesse um vazamento invisível na sua vida. Isso não é desorganização. É o peso do chamado que você carrega sem o devido preparo, e esse peso está abrindo fissuras na sua estrutura. Deus está te mostrando onde a sabedoria precisa entrar para calafetar. O quinto sinal é o silêncio como única resposta. Você pediu a Deus uma confirmação, uma palavra, um sinal claro, e tudo o que recebeu foi silêncio. Um silêncio tão profundo, tão longo, que começou a soar como uma resposta negativa. Mas o silêncio de Deus não é ausência. É a última fase do treinamento. É quando o mestre para de dar instruções para ver se o aprendiz confia no que já foi ensinado. Esse silêncio não é para te quebrar. É para provar que a sua fé sobrevive sem evidências. Se você se reconheceu no que eu descrevi, se você sentiu o peso desses sinais, isso não é para te envergonhar, é para te validar. Você carrega um peso porque você foi construído para suportar glória. Se você sentiu isso, faça um ato de fé agora. Escreva nos comentários: eu carrego o que ninguém mais carrega. Declare isso. Cada um desses 5 sinais foi um golpe do martelo divino, uma camada de pressão sobre você. O que acontece com o carvão quando ele é submetido a uma pressão inimaginável, no escuro, por um longo tempo? Ele não se desfaz, ele se torna diamante. O seu período de silêncio e pressão não foi para te esmagar, foi para te transformar. A sua alma tem sido uma câmara de pressão. Há uma palavra em hebraico que define exatamente o que você carrega e o que está sendo forjado em você. Quando eu disser essa palavra, você nunca mais vai olhar para esse período da mesma forma. Fique. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de uma coisa. O instrumento que Salomão deixou registrado, aquele mapa que eu mencionei lá no começo, ele não substitui o nome que você vai receber agora. Ele te ajuda a sustentar o nome no dia comum depois que o nome for recebido. Porque de nada adianta ser chamado de diamante se, na segunda-feira de manhã, você ainda se comporta como carvão. É por isso que a ordem importa. Primeiro, a identidade. Primeiro, o nome. Depois, a ferramenta para honrar esse nome. Fique comigo. O nome vem agora. Feche os olhos por um instante. Se não estiver dirigindo, faça isso. Respire fundo.
Não como quem está cansado, mas como quem se prepara para receber algo. Coloque a mão sobre o seu peito. Há um arquivo lacrado aí dentro, com o seu nome verdadeiro, que as circunstâncias dos últimos anos tentaram reescrever. O que eu vou te dizer agora não é informação. É a chave que abre este arquivo. O que você está prestes a ouvir é sagrado. Trate este momento com a santidade que ele exige. A palavra em hebraico para o que Deus está forjando em você, no meio deste silêncio, é biná. A pronúncia é biná. As pessoas traduzem superficialmente como entendimento ou inteligência. Mas isso é raso. É como chamar o oceano de poça d'água. A verdadeira profundidade dessa palavra é o que tem faltado na sua jornada, e é por isso que você tem se sentido travado. Biná não é saber muito. Saber muito é chokmah, sabedoria. Biná é a inteligência do coração que conecta os pontos. É a capacidade de discernir o padrão invisível por trás dos eventos. É ver o porquê por trás do quê. É a sabedoria aplicada que constrói pontes onde não há caminho, que separa o que é de Deus do que apenas parece ser de Deus, que julga com critério divino no meio do caos do dia comum. Biná é o que permite a um rei governar, a um pai liderar sua casa e a um homem navegar a segunda-feira sem ser engolido por ela. Salomão, inspirado por Deus, escreveu em Provérbios capítulo 4, versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria, sim. Com tudo o que você possui, adquira o entendimento. A palavra hebraica para entendimento aqui é biná. Perceba, a Bíblia a trata como algo a ser adquirido, um instrumento, uma ferramenta que se busca ativamente com tudo o que se tem. Não é um dom místico que cai do céu, é um equipamento para o qual você paga o preço. E o preço que você pagou no silêncio dos últimos anos foi o seu dízimo para adquirir biná. Sua luta, meu irmão, nunca foi por falta de fé ou por falta de conhecimento. Você tem fé. Você sabe o que a Bíblia diz. Sua luta tem sido pela falta do instrumento de biná. A ferramenta para aplicar o que você já sabe no meio das contas para pagar, no meio da decisão urgente, no meio do olhar decepcionado do seu filho. Você não precisa de mais um sermão. Você não precisa de mais informação. Você precisa de um sistema operacional diferente, um que rode o programa da biná. Este período de pressão, este silêncio que você amaldiçoou, agora tem um nome. Não era abandono. Era a forja da biná. Cada erro repetido foi uma lição prática sobre o que não funciona. Cada noite mal dormida foi um treinamento para o seu espírito aprender a vigiar. Cada conselho que você deu e não aplicou a si mesmo foi Deus te mostrando o tesouro de biná que já estava dentro de você, esperando para ser usado para si. O seu deserto tem um nome, e nomear algo é o primeiro passo para governar sobre ele. A semente no inverno, a semente que é você, não estava morrendo. Estava desenvolvendo, no escuro, as raízes profundas da biná. Estava aprendendo a estrutura interna necessária para suportar o peso do fruto que virá na primavera. A palavra biná, que você ouve agora, é o primeiro raio de sol que toca essa semente. É o código que diz a ela: o tempo de ficar escondido acabou. É hora de romper a superfície. Agora que você sabe o nome do que carrega, preciso te mostrar que alguém carregou isso antes de você. Alguém na Bíblia sentiu exatamente o peso que você sente. E o que ele pediu a Deus em resposta não foi o fim da luta. Foi o instrumento da biná. E o que aconteceu com essa pessoa depois que ela recebeu esse instrumento vai mudar tudo para você. Prometo voltar a isto. Fique comigo. Você não é o primeiro a sentir esse peso. O peso de um chamado que parece grande demais para os seus ombros. Milênios antes de você, um jovem recém-coroado sentiu exatamente o que você sente agora. O nome dele era Salomão. Ele tinha acabado de herdar o reino mais poderoso da terra, um reino forjado no sangue e na adoração do seu pai, Davi. Ele olhou para o trono, para o povo, para as ameaças nas fronteiras e se sentiu como uma criança tentando pilotar um navio de guerra. Na sua primeira noite como rei em Gibeão, ele não dormiu.
Ele fez o que você tem feito em suas madrugadas de insônia. Ele buscou a Deus. E Deus apareceu a ele em um sonho e fez a pergunta mais perigosa e mais poderosa que um homem pode ouvir. Peça o que quiser e eu te darei. Pense nisso. Riqueza infinita. A cabeça dos seus inimigos. Uma vida longa e sem doenças. Tudo estava na mesa. Uma assinatura em branco do Criador do Universo. E aqui está o momento de sabedoria aplicada que mudou a história de Israel e que está prestes a mudar a sua. Salomão não pediu poder, não pediu vitória, não pediu alívio. Ele olhou para o caos do dia comum que o esperava, as disputas, as decisões, a administração de um povo, e pediu a única coisa que poderia sustentar todo o resto. Ele pediu um coração que ouve para julgar. Em hebraico, Lev Shama. Ele pediu o instrumento da Biná. Ele pediu o discernimento para separar o bem do mal, não na teoria do templo, mas na prática do tribunal. A Bíblia diz que o pedido de Salomão agradou ao Senhor. Agradou tanto que Deus não apenas lhe deu a sabedoria que ele pediu, em uma medida que nenhum homem jamais teve, mas lhe deu junto tudo o que ele não pediu: a riqueza, a honra, a vida longa. Porque Deus não estava procurando um homem que quisesse ser forte. Ele estava procurando um homem que soubesse que precisava do instrumento certo para a batalha. O seu clamor silencioso, por clareza, por direção, por Biná, agradou ao Senhor da mesma forma. Salomão sintonizou o seu coração em uma frequência divina, a frequência da Biná. E ele não guardou essa sintonia para si. Ele a registrou em Provérbios para que outros pudessem encontrar o mesmo canal. O que está acontecendo com você agora, neste exato momento, é que Deus está ajustando o receptor da sua alma. Ele está te sintonizando na mesma frequência de governo e discernimento. E para selar essa nova sintonia, Ele me enviou para declarar sobre você 3 nomes que estavam registrados no céu, esperando por este dia. Ajeite-se na cadeira. Respire fundo. O primeiro nome que eu declaro sobre você é Guardião da Promessa. Você não tem estado à toa esperando, você tem estado de guarda. Cada dia que você permaneceu fiel no silêncio, cada noite em que você não desistiu, você estava vigiando uma promessa que Deus fez sobre a sua vida, protegendo-a com a sua permanência. O segundo nome que eu declaro sobre você é Portador de Decreto. A sua palavra, a partir de hoje, carrega um peso diferente. As suas orações não são mais relatórios de um soldado cansado, são decretos de um oficial comissionado. Quando você falar, o céu se moverá para autenticar a sua voz, porque você não fala mais da sua própria vontade, mas da vontade daquele que te enviou. Se um desses 2 nomes já encontrou um lugar no seu espírito, faça algo agora. Dê um like neste vídeo. Cada like que sobe aqui não é para mim. É uma intercessão silenciosa por outro homem que está lutando a mesma batalha. Um sinal de luz para alguém que está no escuro, precisando ouvir que ele também é um guardião, que ele também é um portador. Faça isso por eles. O terceiro e último nome, aquele que sela a sua missão, é enviado antes do tempo. A sua preparação no escuro não foi um atraso, foi uma aceleração. Deus estava te preparando em segredo para que, quando Ele te liberasse em público, você já estivesse anos à frente daqueles que caminharam sob o sol. Você não está atrasado. Você foi enviado antes, em espírito, para preparar o caminho. Guardião da promessa, portador de decreto, enviado antes do tempo. Esses não são títulos honorários, são descrições de função. São a sua nova identidade operacional no reino de Deus. Repita-os em silêncio para si mesmo. Sinta o peso e a autoridade que eles carregam. Eles são seus. Eles foram pagos pelo sangue de Cristo e forjados no fogo da sua própria fidelidade. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses 3 nomes, porque quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado contra você nos últimos anos. E é sobre essa arma que precisamos falar agora. Fique comigo. Você recebeu os nomes, a identidade. Agora, você recebe o mapa de batalha. Porque o adversário não luta de forma aleatória. Ele usa 3 táticas específicas contra homens que carregam o seu tipo de chamado.
e ele as repete porque elas funcionam. Você não estava perdendo a guerra. Você estava operando sem o mapa estratégico que revela o plano dele. O que eu te entreguei antes foi a bússola prática de Salomão. O que te entrego agora é o mapa espiritual do campo de batalha. A primeira tática dele é a erosão pela comparação. Ele coloca a sua jornada lado a lado com a de outros homens. Ele te mostra o carro novo do seu vizinho, a promoção do seu colega, o testemunho de vitória de outro irmão na igreja. E ele sussurra no seu ouvido. Viu só? O tempo deles chegou, o seu passou. Essa tática te faz andar curvado, não pelo peso do trabalho, mas pelo peso da vergonha. É o que te rouba a postura de quem tem critério. A sua arma contra isso é o decreto da singularidade da sua trajetória. É pegar o seu celular, abrir o bloco de notas e escrever, ou falar em voz alta no seu carro, a seguinte declaração: Eu não estou atrasado, eu não estou adiantado, eu estou no fuso horário de Deus para a minha vida. Você decreta a sua trajetória como única, selada e incomparável. A comparação só tem poder sobre quem não sabe que seu relógio é ajustado pelo céu. A segunda tática é interpretar o silêncio de Deus como rejeição. Quando Deus fica quieto, o inimigo te diz que é porque ele está desapontado com você. Ele te convence de que o seu último erro foi a gota d'água. E um homem que se sente rejeitado por Deus não tem coragem de chegar em casa e ser um sacerdote. Ele chega como um órfão e descarrega na sua família a dor de um abandono que ele mesmo inventou. É por isso que a sua casa tem sentido o peso. Contra isso, sua arma é a memória do altar. Antes de girar a chave para entrar em casa, você vai parar. Vai fechar os olhos e vai se lembrar de um momento em que a presença de Deus foi inequivocamente real na sua vida. O dia do seu casamento, o nascimento do seu filho, aquela oração respondida. Você vai trazer a memória daquele altar para a porta da sua casa. E vai entrar não com a memória do silêncio de hoje, mas com a certeza da aliança de ontem. A terceira tática, a mais perigosa de todas, é a erosão da persistência. Ele se especializa em te fazer desistir 24 horas antes da virada. Ele intensifica a pressão, a dor, o cansaço, justamente quando a promessa está prestes a se materializar. Ele sabe que a maioria dos homens não morre na praia, mas a um passo de pisar na areia seca. É por isso que você se vê repetindo os mesmos erros, porque você desiste no último segundo do teste. A sua arma é a resistência do último segundo. É quando tudo em você gritar para você cair, para você ceder, para você fazer aquela ligação que não devia, para responder com a aspereza de sempre. Você vai ficar de pé por mais um minuto. Você vai dizer, só mais hoje, só mais esta vez. É a fé teimosa que se recusa a entregar a vitória na véspera. É a obediência no último instante que quebra o ciclo. Se você está recebendo estas instruções, se elas estão armando o seu espírito para a batalha que vem amanhã, você precisa se posicionar para continuar recebendo. Inscrever-se neste canal não é sobre números. É um ato espiritual, é dizer a Deus, eu estou pronto para a próxima instrução. Meu espírito está aberto. Faça isso agora. Posicione-se. Agora que você sabe com o que está lidando e com o que pode lutar, há uma oração que precisa ser feita. Não por mim, por você. E eu vou conduzi-la. Feche os olhos agora. Se não estiver dirigindo, faça isso. Coloque as duas mãos sobre o seu peito, uma sobre a outra. Respire fundo, não como um homem cansado, mas como um sacerdote que se aproxima do altar. Vamos orar. Senhor, eu venho diante de Ti, não com a minha força, mas com a minha exaustão. Confesso o cansaço do meu corpo, as noites em que a minha alma fez vigília e meu corpo pagou o preço. Confesso a exaustão da minha mente, o peso dos erros repetidos, das decisões tomadas na urgência, da clareza que não chegou a tempo. E confesso, Senhor, a dor mais profunda, a de ver a minha casa, o meu lugar seguro, se tornar um reflexo da minha guerra interna. Perdoa-me pelas vezes que descarreguei sobre os que eu amo o peso que o mundo colocou sobre mim. Mas eu declaro, Pai, que no meio do silêncio eu permaneci. Eu não desisti. Eu não fugi.
Eu honrei a mão que me plantou no inverno, mesmo sem sentir o calor dela. E agora, eu me apresento para receber o que foi forjado em mim nesse tempo. Eu recebo o nome de guardião da promessa. Eu recebo o nome de portador de decreto. Eu recebo o nome de enviado antes do tempo. Eu abro o meu espírito para ouvir a tua voz, não como um eco distante, mas como um decreto que sela a minha identidade hoje. Fale, Senhor, porque o teu servo ouve. Meu filho, eu te vi. Eu te vi nas longas noites em que você olhava para o teto e o aperto no peito chegava antes do primeiro pensamento. Eu vi a sua alma em estado de alerta, vigiando uma herança que você pensava estar desprotegida. Mas em cada uma dessas noites, eu estava de vigia ao seu lado, e o seu cansaço não foi em vão. Foi o treinamento para um espírito que precisava aprender a discernir a noite escura da alma. O teu corpo pagou um preço, mas a tua alma adquiriu uma patente. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza que você pediu não chegou a tempo. Eu vi o ciclo se repetir, o mesmo erro, a mesma dor e o gosto amargo do arrependimento na manhã seguinte. Você pensou que era fraqueza. Eu chamo de exaustão das suas próprias ferramentas. Cada vez que o seu método falhou, era eu te empurrando para mais perto do meu. Eu permiti o ciclo para quebrar a sua confiança na sua própria força e te fazer desesperado pela minha sabedoria. E sim, meu filho, eu te vi chegando em casa. Eu vi a sua mão parar na maçaneta, o suspiro, a armadura que você vestia para entrar no lugar que deveria ser o seu descanso. Eu vi a sua esposa aprender a não perguntar. Eu vi o olhar do seu filho que procurava um pai e encontrava um soldado cansado. Eu vi. E a dor que isso causou em você, eu a recolhi como uma oferta. Porque era necessário que você sentisse o peso de liderar sem paz, para que você nunca mais se contentasse com menos do que a paz que eu te ofereço para levar para dentro da sua casa. Você não foi esquecido no inverno. Você estava sendo supervisionado. A semente que eu plantei não estava morrendo no frio. Estava criando raízes profundas, uma estrutura que a colheita da primavera não vai derrubar. O seu tempo de escuridão e silêncio não foi um período de abandono, mas de comissionamento. E agora, a sua preparação terminou. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto por um momento. Sinta o peso destas palavras se tornando a sua nova realidade. Sinta a autoridade que elas depositam nos seus ombros. Este é o selo. A semente que foi plantada no inverno, que suportou o frio, que permaneceu no escuro, acaba de romper a superfície. O que parecia morte era, na verdade, gestação. O tempo da colheita começou. Agora você pode dizer: amém. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de um domingo à noite. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem instrumento, caminha no campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora, ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã. E o adversário conta com a segunda-feira. Menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado, com garantia de 7 dias e os 2 instrumentos de bônus que ficam com você mesmo se não servir. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã. Não depois do banho. Não depois de falar com alguém. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca, e o adversário conta com o depois.
Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Ele conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. E agora a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o que você carregou até hoje. Alguém que vai chegar em casa hoje à noite descarregando o mesmo peso. Alguém que vai deitar a cabeça no travesseiro com a mesma alma em alerta. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo, é interceder. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia. Fique.